Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, na oitava da Páscoa, nessa quarta-feira, nós celebramos o dia de Nossa Santa Padroeira também, com a nossa novena perpétua. Nós ouvimos então o Evangelho de São Lucas, um evangelho que já é conhecido dos discípulos de Emaús. Creio que todos já devem ter ouvido esse evangelho na sua vida, não é? O evangelho desses dois discípulos. Duas coisinhas talvez que podemos nós tirarmos desse evangelho. Outras coisas, meditando mais profundamente, também podemos tirar. Duas coisinhas. Os discípulos de Emaús são dois discípulos que já conheciam Jesus, já caminhavam com ele, porque sabiam o que tinha acontecido, e depois eles falavam, nós pensamos que ele ia salvar, eles tinham também essa ciência. Então são dois discípulos que não eram homens que Jesus apareceu naquele momento, que não sabiam o que estava acontecendo, que não tinham a vivência com o Senhor, que não ouviam o Senhor na sua caminhada. E então, esses dois discípulos que caminhavam já com Jesus depois, com as tribulações, com as dificuldades que tiveram, por causa da sexta-feira, que o Senhor foi preso, depois morto na cruz, então estavam retornando para Emaús de Jerusalém. Estavam caminhando e retornando, quando então o Senhor apareceu para eles, e eles disseram, hoje é o terceiro dia que aconteceu isso. Então era o primeiro dia da semana. Que dia que era esse? Primeiro dia da semana? Domingo. Porque Jesus ressuscitou no terceiro dia, morreu na sexta, não é? Então já é o terceiro dia, estavam retornando. Então, amados, nós não podemos perder a esperança de quando nós caminhamos com o Senhor, como aqueles dois discípulos, e nas tribulações que a gente tem, as dificuldades, muitas vezes nos imposta também por outras pessoas, ou aquilo que nós já trazemos de dificuldade em nós mesmos, por nosso jeito de ser, não nos pode fazer desistir e desanimar da caminhada com Jesus, como aqueles dois discípulos. Eles estavam retornando para sua casa, não é? Mas aí, depois da presença daquele homem, as quais eles ouviram falar, e caminhou, e depois partiu o pão, lhes foi aberta então novamente a mente. E aí foram correndo falar para o Senhor, para os discípulos. Nós vimos o Senhor, ele apareceu para nós, não é? Então, nas dificuldades, e talvez muitas vezes as dificuldades que nos sobrevêm, enfermidades, morte de pessoas queridas, perda de emprego, ou situações adversas que muitas vezes a gente tem, não nos pode desanimar, não nos pode fazer perecer. E aonde a gente deve buscar a força para tudo isso? Em Jesus, nosso Senhor, como aqueles dois discípulos que já caminhavam com Jesus como nós já caminhamos. As dificuldades não nos podem fazer desistir dessa caminhada com o Senhor Jesus Cristo, mas nele ressuscitado, que caminha conosco, nós nos encontrarmos novamente e encontrar essa luz e essa força na caminhada
para que nós possamos continuar sendo testemunhas, como aqueles dois depois perceberam que era o Senhor que havia aparecido para eles depois de ter sido morto, ressuscitado, e foram lá avisar para os outros que estavam em Jerusalém que haviam visto Jesus. E depois os outros também retrucaram: nós também o vimos, ele já também apareceu para nós. A luz do Cristo ressuscitado, não é? Ilumina todas as trevas, todas as dificuldades, todas as carências, tudo que nós trazemos e temos no nosso dia a dia, que pode nos fazer desanimar. Até mesmo o pecado que nós caímos, muitas vezes não deve nos fazer desanimar, mas buscar força no Cristo Jesus, nele, para sermos revigorados em nossa caminhada, nos levantarmos novamente, como eles fizeram. Estavam lá na refeição, levantaram e foram levar Jesus, foram dar testemunho. Assim nós também, receber a força, nos levantar novamente, caminhar com o Senhor, porque sabemos que Ele caminha conosco, Ele está no meio de nós, Ele está vivo e ressuscitado, não é? Não deixemos que as intempéries no nosso dia a dia, da nossa humanidade que nós temos, nos atrapalhe e nos faça desanimar do caminho que Deus traça para cada um de nós vivenciar e viver com Ele, não é? Então não tenhamos medo de buscar nele a graça novamente. E nós que somos devotos de Santa Rita de Cássia, né, temos a certeza que essa mulher buscou nas suas dificuldades, nas dificuldades familiares que ela teve, nas dificuldades da sua vida pessoal, nas dificuldades para entrar no convento, nas dificuldades que ela teve no convento, na caminhada de religiosa, com certeza buscava a força para se levantar, para continuar a sua caminhada no Cristo Jesus. Modelo que sempre nós devemos olhar e fazer o mesmo quando vier as dificuldades. Irmãos, e nós devemos nos preparar para isso, porque muitas vezes as coisas nos pegam, nós estamos despreparados e a dor é muito forte, a gente pensa que não vai suportar e esquece de buscar a força no Senhor e desanimamos. Muitas vezes entramos em depressão, muitas vezes não queremos ir para a igreja, não voltamos para Jesus, não buscamos em Deus, ficamos presos naquilo que nos acontece e a gente acaba perecendo na caminhada. Não deixemos que isso aconteça conosco, mas vamos pedir que o Senhor desde agora já vai nos preparando, nos fortalecendo para que quando essas coisas acontecer, porque nós somos humanos e acontece, nós não nos desfaleçamos e não desanimemos de caminhar com Ele, sabendo que Ele está à frente no comando de tudo e que Ele vai fazer o melhor para cada um de nós, como sabemos que mesmo depois que Santa Rita entrou no convento, ela foi perseguida lá, teve dificuldade, mas Deus deu para ela o melhor depois, não é? Ela teve uma chaga na testa que impedia ela de andar pelo convento, ela tinha que ficar presa porque cheirava muito mal, então as irmãs pediu para que ela ficasse dentro da cela, mas quando ela morreu, ali exalou o cheiro de rosa, né? Cheiro de perfume. Então Deus dá a vitória. Parece que na dificuldade, nas tribulações, nas coisas ruins, parece que Deus não está no comando, mas está. Ele na cruz parecia um perdedor, não é? Mas na cruz foi o vencedor da morte. E no vencer a morte, também nos mostra que nós também caminhamos, vamos ser vencedores com Ele. Então caminhemos, sejamos vencedores. O ano jubilar é peregrinos de esperança, então sejamos esses peregrinos, caminhemos, né, peregrinos com essa esperança de o Senhor ser a âncora da nossa caminhada e um seguro firme que nós podemos buscar para sairmos vencedores todos os instantes. Mesmo que pareça que não,
o Senhor está no comando. Então vamos pedir a intercessão dessa grande santa que nós celebramos hoje, Santa Rita, nessa novena perpétua, que ela nos ajude na sua intercessão. Nós sermos também cristãos, bons cristãos, fortalecidos na caminhada como ela foi. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.